Olá, eu hoje falarei com vocês a respeito de um assunto que é muito incidente e é uma queixa, é um tipo de problema pelo qual vocês me procuram com bastante frequência. A infecção pelo HPV. O HPV é um vírus antiquíssimo, já era da época antes de Cristo, de Hipócrates. E ele de uns 30 anos para cá ganhou muita importância, tendo em vista a associação com o câncer de colo do útero, principalmente, que é o mais incidente na região, o mais incidente de câncer pélvico do país, principalmente na região nordeste, na vagina e na vulva. Como é que é então, como é que o HPV mostra a cara? Quais são os sintomas que vocês apresentam? Isso é o primeiro problema, porque o sintoma do HPV pode ser super inespecífico, um corrimento. Então vocês falam, olha, eu faço a minha sequência, minha prevenção ginecológica anualmente, nunca tive nenhum problema e de repente vou colher um Papa Nicolau, o Papa Nicolau vem alterado, me pedem fazer uma colposcopia, enfim, detectam ou suspeitam que eu seja portador. Essa geralmente é a história que acontece. Para falar então um pouco disso, eu vou usar uma forma bastante didática, bem tradicional, vou escrever, vou mostrar para vocês como é que acontece a infecção pelo HPV. Então, o HPV tem 3 formas de se manifestar. A primeira delas é a infecção clínica. Então, o que quer dizer a infecção clínica? É aquele tipo de infecção que é visível a olho nu. Então vocês referem, olha, eu estava tomando banho, fui fazer a minha higiene íntima, vulvar, e percebi uma verruga. Aí eu coloquei o espelhinho e vi uma verruga. Então essa é a infecção clínica. A infecção clínica tem que tratar, porque passa. Então a infecção clínica tem tratamento. No homem é a mesma coisa. E o homem é mais fácil, porque a genitália é externa, completamente externa. E toda vez que a gente vai urinar, a gente olha o pipiu. Quer dizer, qualquer problema detecta-se de maneira bastante precoce. A segunda forma de manifestação do HPV é a infecção subclínica. O que quer dizer a infecção subclínica? É aquela que não é visível olho nu, porém, quando eu lanço mão da colposcopia na mulher ou a peniscopia no homem, eu vejo uma área suspeita e biopsio. Então, da mesma forma que a infecção clínica, a infecção subclínica também tem que tratar, porque passa. E a terceira forma de manifestação é a infecção latente. O que quer dizer infecção latente? Quer dizer o seguinte: não vejo nada olho nu, lanço mão da colposcopia ou da peniscopia, nenhum problema. E aí alguém tem a brilhante ideia de pedir uma pesquisa de DNA vírus, através do PCR, através da hibridização in situ, através da captura híbrida. E aí vem lá uma carga, por exemplo, de 40. Nossa, eu tenho HPV. O que fazer com a infecção latente? Nada. Infecção latente não tem tratamento. Todo objetivo nosso, que eu vou mostrar a seguir, visa colocar a paciente ou o paciente da forma clínica ou subclínica, no tipo de infecção latente. Posto isso, da sintomatologia e das formas de manifestação do HPV, agora eu vou falar especificamente como se faz o diagnóstico. Então, a paciente chega com esse sintoma completamente inespecífico de uma secreção, e eu vou examiná-la, vou colher um Papa Nicolau. Esse Papa Nicolau vem alterado, uma classe 3, por exemplo. Frente a isso, eu lanço mão, no mesmo momento, que eu faço isso de maneira sistemática, faço uma colposcopia nessa mulher e, se for no homem, a peniscopia. A colposcopia, para que ela serve? A colposcopia é um exame que a gente lança a mão. Todos vocês já devem ter feito, a maioria de vocês, de um microscópio. Passo algumas substâncias na vulva, na vagina e no colo do útero para me detectar ou me posicionar em alguma região suspeita
E frente a esse mapeamento colposcópico, eu lanço mão de uma biópsia dirigida, quer dizer, aquele ponto é um ponto suspeito, eu faço uma biópsia. E a biópsia me dá sugestão que a paciente é portadora de HPV. Por que eu falo sugestão? Porque a biópsia não fecha diagnóstico. Ela tinha um pedaço de tecido, vê algumas alterações teciduais, entre elas o coilócito, que sugere infecção pelo HPV. Depois de feito, então, esse diagnóstico, eu lanço mão do tratamento. Agora, antes de falar do tratamento, eu quero colocar para vocês uma associação muito comum do HPV, do vírus HPV, que quer dizer Human Papilloma Virus, a associação do HPV com as neoplasias intraepiteliais. Para que isso seja muito bem compreendido, vamos desenhar então a pele que reveste o colo do útero, que é o mesmo raciocínio para a vagina e para a vulva. Como é que se forma essa pele? Porque as neoplasias intraepiteliais, os NICs, os NIVs, as NIVAs, que algumas de vocês já tiveram esse diagnóstico inclusive, são alterações na pele que reveste colo, vagina e vulva. Então vamos desenhar essa pele. Esta pele tem uma membrana mais interna, que chama-se membrana basal. Membrana basal. As células se originam nesta membrana mais interna, são cilíndricas, com núcleo grande. Então são células jovens que aqui se formam. Estas células vão sofrendo um processo de diferenciação celular e migrando para a periferia. De tal sorte aqui chegarem na parte mais externa, que é a membrana superficial, adultas, espiraladas com núcleo piquinótico, que quer dizer pequenininho. Então esse é o processo de formação da pele que reveste colo do útero, vagina e vulva. Se, no entanto, nós tivermos a presença, melhor dizendo, do vírus HPV, e como é que o HPV penetra nesta pele? Como é que ele entra nessa pele? Através de cortes, de fissuras, que a gente fala tecnicamente soluções de continuidade. Então, o HPV se transmite basicamente pela relação sexual. Nós perguntamos coito anal, coito vaginal, coito oral, para saber aonde há contato de mucosa. E por que isso? Porque ele passa através, como eu disse, das fissuras, dos cortes. Ele não consegue infectar a célula adulta. Então, através do corte, ele penetra a pele dessas 3 localidades principais e vai até a região mais profunda, na membrana basal, para infectar a célula jovem. É esta célula que ele penetra. E passa a controlar a atividade nuclear a seu favor. Então, o que acontece? Essas células vão migrando para a periferia infectadas. Elas não se diferenciam. Se eu faço uma biópsia nesse momento e constato que 1/3 da pele está com atipia, nós denominamos a neoplasia, N, intraepitelial, pele. E como eu estou falando de colo do útero, C, NIC, cervical. 1/3 de acometimento, grau 1. A maioria das pacientes tem remissão espontânea. Então, para vocês terem uma ideia, o HPV ele pode passar em apenas uma relação sexual, ele é altamente contagioso. No entanto, apenas 30% das pacientes ou dos pacientes, nesses casos, que a infecção progride. A maioria tem remissão espontânea. Vamos supor que, nesse caso, a paciente não teve remissão espontânea. Então, a infecção, essas células vão migrando para a periferia atípicas e, num novo momento, eu faço uma biópsia e constato que agora não mais 1/3, mas metade da célula tem, aquela membrana, aquele pedaço de pele, tem atipias. Falo grau 2. Aqui já passa a constituir a lesão de alto grau. Enquanto o NIC1 é lesão de baixo grau e hoje não tem correlação com o câncer de colo do útero, tão somente indica a presença do vírus HPV, há lesões de alto grau, o grau 2 e grau 3, são lesões precursoras do câncer de colo do útero e normalmente têm que ser tratadas. A gente normalmente não aguarda evolução.
E voltando para esse exemplo, vamos supor que agora essa paciente também não teve remissão espontânea e progrediu. Então, o que eu observo quando eu faço uma biópsia é que toda aquela espessura de pele está com atipias. Então, toda a espessura. Isso constitui o grau 3 ou câncer in situ. O que quer dizer in situ? Que ele não rompeu membrana basal. Eu tirando aquele naco de pele, eu resolvo o problema. Então, são sinônimos. NIC3, NIVA3 ou NIV3, quando se trata da vulva, de lesões in situ. Tirou aquele pedaço de pele, resolve. Feito o diagnóstico, quais são as formas, quais são as modalidades de tratamento pela infecção do HPV? Que, como eu disse, tem relação com as neoplasias intraepiteliais. Então, eu tenho a forma de tratamento químico. O que é o tratamento químico? Eu passar substâncias que vão queimar aquela região de atipia. Então, nós temos o ácido tricloracético, nós temos o imiquimod, que é um imunomodulador. Ele faz a esfoliação e melhora também a imunidade local. Ele é químico e também considerado tratamento imunoterápico. E o tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico visa remover aquela região de atipia. Então, voltando para o nosso desenho, imaginem vocês, essa é a parte. Então, colocando em proporção, aqui está a vulva, aqui a vagina, e aqui começa a pele do colo do útero. Eu vou desenhar até de maneira mais didática, então, vagina, que termina no colo do útero. Então, o problema, todo o desenho que eu fiz, ele está ilustrando esta região aqui. Em perspectiva, o colo, ele é assim, olha. É isso o que se vê, a lesão que nós temos na colposcopia. O problema, geralmente vocês estão com uma ferida aqui, a neoplasia intraepitelial tem esse aspecto. Como é que eu vou, então, remover toda essa região de atipia que eu disse? Vou fazer o seguinte, um cone. É como se fosse tirar uma rolha do colo do útero. Então, o tratamento pode ser cirúrgico, pode ser com laser, pode ser com a cirurgia de alta frequência, pode ser com bisturi. Como é que eu faço isso? Dessa forma, olha, um cone. Um cone que a gente vê na rua com a base circular. Então, nesse desenho aqui, fica mais fácil de entender. Eu vou passar o laser, o bisturi, a cirurgia de alta frequência, eu dou uma margem de segurança e eu venho aqui para dentro do colo uterino. E no nosso desenho, aqui a parte mais externa, é isso daqui, ó. É exatamente isso daqui. Então eu removo toda a área com problema. Fica um buraco no colo do útero e o organismo regenera. Como eu costumo associar a tirar um rabo de lagartixa. Se você tirar o rabo de lagartixa, ele regenera completamente. É isso que acontece. Então, toda aquela área que estava com atipia, ela se renova de maneira saudável, sem o vírus HPV, desde que você, ou você mulher, ou você homem, não se exponha a uma nova carga viral. Então, é este objetivo que tem o tratamento cirúrgico, remover a área de atipia. Feito o tratamento, que eu falei, tratamento químico, tratamento imunoterápico, tratamento cirúrgico. Como é que se dá o segmento dessa paciente? Isso é importantíssimo. Então, vamos supor, nós lançamos mão, observamos a sintomatologia clínica, fizemos o diagnóstico, constatamos que a paciente era portadora do vírus HPV e da neoplasia intraepitelial, tratamos essa paciente com laser, com cirurgia de alta frequência, com bisturi elétrico ou bisturi a frio, e vamos fazer o segmento. Como é que isso se dá? Então, depois da cirurgia, você faz uma colposcopia na mulher, colposcopia, que é o exame que eu já mencionei, 3 meses passada a cirurgia, primeiro controle colposcópico.
O segundo controle colposcópico com 6 meses da cirurgia. Então, são 2 controles colposcópicos, com 3 meses e com 6 meses. Para o parceiro dessa paciente, é importantíssimo que nós façamos uma peniscopia antes do tratamento dela, apenas para saber se tem o parceiro algum problema, se tiver, ele trata, e uma segunda peniscopia com 6 meses depois do tratamento. Então, na mulher, a gente faz 2 colposcopias depois do tratamento, e no homem, uma peniscopia pré-tratamento e pós-tratamento, e depois da segunda colposcopia. O casal estando sem nenhum problema após esse segundo controle colposcópico e peniscópico, está liberado o uso do preservativo. Até então, é importantíssimo que em todas as relações sexuais se use preservativo. Por que isso? Porque se eu não tenho esse cuidado, passa 3 meses, a mulher apresenta a alteração na colposcopia, eu não vou saber se é uma recorrência da doença ou se pelo fato dela ter sido exposta a uma nova carga viral, ela apresentou alteração. Então, isso é importantíssimo. Eu costumo dizer o seguinte: a infecção pelo HPV, associada às neoplasias interepiteliais, são muito frequentes e acontece com quem tem relação sexual. E não é por causa disso que vai deixar de ter relação. É importante fazer um bom diagnóstico, tratar e voltar a ter relação. Eu faço associação com andar de moto, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, se você cai de moto, você vai deixar de andar de moto? Não, você não vai deixar de andar de moto. Só que você sabe que a próxima vez que você for andar de moto e descer para a praia, você não vai descer de chinelinho havaiana, de calcinha, de shortinho, de camiseta regata, como eu canso de ver. Tem que saber que para andar de moto, ou na padaria comprar pão, tem que botar luva, capacete. Não tem jeito. Para, se acontecer algum problema, você está protegida. O que nós temos de medida preventiva para infecção pelo HPV? A imunização, pessoal. A medicina funciona. Qual o melhor jeito dela funcionar? Na prevenção. Então, o ideal é que antes de começar a vida sexual, todas as mulheres e os homens sejam vacinados para o HPV. Todos. Porque isso vai melhorar a imunidade e vai proteger. Hoje nós temos a vacina mais moderna, uma vacina nonavalente, que protege contra 9 subtipos de HPV. Ela, infelizmente, é uma vacina elitista, ela não está disponível na rede pública ainda, e se toma com 3 doses. Primeira dose, passado 2 meses a segunda dose, e depois de 6 meses da primeira, terceira dose. Se recomenda a vacinação de 14 até 45 anos. Isso que os estudos demonstram uma maior eficácia. E a vantagem, embora seja uma vacina cara, é que é uma vacinação apenas. Ela tem imunidade vitalícia. Então, vocês com essa faixa etária, por favor, vacinem-se todos. E mesmo que já tenham tido o problema da infecção pelo HPV ou das neoplasias interepiteliais. Por que eu falo isso? Porque você vai ganhar imunidade e você não sabe exatamente o tipo que você teve de HPV. Alguma coisa de proteção ela vai conferir. Então, vacine-se. Para a população mais carente, o que a gente orienta, a vacina quadrivalente, que também é muito eficaz, protege contra 4 subtipos, está disponível na rede pública. Então, todos vocês vacinem-se. Essa imunização em massa é muito importante para que, num futuro breve, nós tenhamos a erradicação do câncer de colo do útero. Espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor, essa nossa breve conversa. Eu estou à disposição para eventuais dúvidas e, por favor, compartilhe para as pessoas do seu conhecimento o mais que você puder, de tal sorte que essa informação chegue para o maior número de pessoas possível.